Mais de 10 anos se passaram desde a criação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. De lá para cá, a legislação relativa ao consumo de pesticidas e defesa do meio ambiente sofreu uma série de modificações que caminham no sentido contrário à diminuição da presença de venenos no alimento que você consome. O cenário é de disputas e tensionamentos em uma pauta que envolve grandes empresas transnacionais de produção de agrotóxicos de um lado e soberania e segurança alimentar do outro. Finalmente, no dia 30 de junho, uma boa notícia: o lançamento do PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Mas o que isso significa diante de uma legislação que vai na direção contrária? Essa é a nossa pauta no Sala de Convidados, que começa agora. É uma crise mundial. A terra é sagrada, a saúde é sagrada, a família é sagrada. Como que a gente está cuidando desse sagrado, né? Nós temos um grande desafio, que é esclarecer o agrotóxico como veneno. O drone ele pode pulverizar até 30 metros da residência, mas o nosso vento ele chega. Nas lojas agropecuárias, você só encontrava os insumos da agricultura chamada moderna. As frutas que estão no supermercado, elas são banhadas com sangue e com veneno. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, Patrícia Tavares, secretária executiva da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Também comigo aqui no estúdio, Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador e representante da Fiocruz no PRONARA. E participando da conversa remotamente, Jaqueline Pivato, secretária executiva da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. E eu adoro quando você participa de casa. O que você acha dessa legislação que a gente está vendo cada vez mais presente no Brasil? Participa mandando seu comentário, fazendo uma pergunta. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Só não deixa de participar. Luiz, Patrícia, Jaqueline, que prazer estar com vocês aqui hoje para falar do PRONARA, finalmente lançado. E aí, claro, como tudo que envolve essa pauta, né, Luiz? A gente já estava aqui antes do programa, no maior debate, porque na minha abertura eu dou vários nomes para agrotóxico, veneno, pesticida, e você, como pesquisador da área, já veio pontuar que tem que ter cuidado nisso aí. Isso, na verdade, antes da gente chegar no PRONARA, já é uma discussão de muita relevância, né? Porque é o que se discutiu na nova lei dos agrotóxicos. Eu queria que você fizesse, para a gente introduzir no programa já esse tema, rapidamente, um resumo do que é essa discussão sobre dar nome a esses venenos que, no final das contas, a gente está comendo, né? É importante que a substância substância da qual a gente está falando, ela receba um nome adequado, né? Essas substâncias são sintetizadas para matar. Eu tenho que matar a praga, né? Então, seja um inseto, seja um fungo, e no fim das contas, né, esse mecanismo de eliminação de organismos vivos é o mesmo que pode acontecer com os mamíferos e com os seres humanos. Quando esse debate aconteceu na década de 80, e que foi um debate bem pujante, né, que já veio da década de 70 com Raquel Carson, que provocou a criação da Agência de Proteção Ambiental. A obrigação, né, de aceitar nos dá o direito de saber, né, o que a gente está comendo. E ela falava no Deserto Verde, né, essa discussão já vinha caminhando no sentido de que esse tipo de produto precisa ser regulamentado. E quando entra na década de 80, o Brasil se incorpora a esse debate, a gente tinha que achar um nome que identificasse o produto pelo conjunto do problema que ele provoca, do mal que ele provoca, principalmente a saúde humana. E o termo agrotóxico, né, é uma substância que se usa no agro, mas é uma substância tóxica. Ela alerta o trabalhador, ela alerta a sociedade de que a gente, para produzir, teria que utilizar essas substâncias, mas a gente sabe que ela comporta perigo à saúde humana. Então, esse foi a razão e o foco. Daí se criaram várias sinonímias, né? Defensivo, remédio, produtos fitossanitários e por aí vai. Nomes no bem sentido de amenizar, agradáveis, né, para uma coisa desagradável. E que o trabalhador de imediato, que é o mais atingido, ele não identificava se aquilo tem perigo ou não. E muito se fala, quando se fala de agrotóxico, na propaganda, né, daqueles que têm interesse no uso, é dizer que ele é inócuo praticamente, que ele foi estudado, que ele está aprovado pelo governo, e na realidade a gente sabe que não é isso, né? Agrotóxico
mesmo quando você estuda, né, existem muitas incertezas, daí a gente vê que muitas substâncias ao longo das décadas passadas foram proibidas, porque na realidade a gente tem um problema na ciência, que ela vai comprovar o perigo depois que a substância está em uso. Isso não deveria acontecer, teria que acontecer antes. Pelo princípio da precaução, né? Exatamente. Então, como comportar... É inaceitável que a gente entre no século XXI aceitando essas incertezas e os problemas que ele causa. Eu sempre falo que, enquanto tecnologia, é obsoleto. É uma tecnologia do atraso. Muitos vendem isso como uma tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta vem com a agroecologia, com a agricultura orgânica, com tudo que a gente desenvolve em termos de estudos para poder ter produção, né, sem utilizar venenos. E a notícia é essa, né, Luiz? Tem caminhos, tem outras opções, né, Patrícia? E te deixando à vontade também para comentar essa pauta, que eu acho que é uma pauta muito central, né, na discussão sobre a produção de alimentos no Brasil. Eu queria que você também, se possível, trouxesse um pouquinho desse histórico do Pronara, né? A gente também ficou aqui discutindo. Ele foi criado, mas na verdade não foi colocado em prática, ele foi elaborado. Traz para a gente um pouquinho esse percurso aí de mais de uma década de luta para poder finalmente ser colocado, institucionalizado esse programa. Certo, né? Eu acho que quando a gente fala que é uma década de luta com esse nome, né? Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Mas como o Luiz traz, né? Eu acho que é uma luta de mais de 40 anos para entender e propor não só alternativas, mas o que realmente significam, né, essas substâncias. Mas enquanto Pronara, né, a proposta do Pronara, ele nasce com a instituição da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em 2012, né, uma política que foi proposta, né, pela sociedade civil organizada para a presidenta Dilma, dizendo que a gente precisava ter uma política que cuidasse da vida das pessoas, né? E essa política, inclusive, foi proposta pelas mulheres, né, na Marcha das Margaridas. Com a instituição da política e a criação do primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em 2013, já se cria um grupo de trabalho para propor uma política, um programa para reduzir agrotóxicos. Porque entende-se, né, que para a gente ter um avanço da produção de base agroecológica e orgânica, a gente também precisa conter, reduzir e, né, quem sabe, eliminar o uso de agrotóxicos em determinados territórios, né? Então, esse grupo de trabalho elaborou, propôs esse Pronara entre 2014 e 2015. Ele passou pelas instâncias institucionais, mas ele não foi lançado em 2015. Com, né, o golpe que a gente sofreu em 2016 da presidenta Dilma e, em seguida, né, a eleição que elegeu o Bolsonaro, a política de agroecologia ficou estagnada. E em 2023, o presidente Lula recria as instâncias de gestão e participação social da política de agroecologia, né, reconhecendo o papel que é a gente fazer, né, uma política com base, né, numa democracia de participação social, e a gente começa a construir o terceiro plano de agroecologia com a previsão de implantação do Pronara. E aí, ano passado, nós criamos, né, uma subcomissão temática no âmbito da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica com o nome Pronara, que revisou e propôs para o governo, dia 3 de dezembro, não foi? Uma minuta de decreto que depois foi tratada, né, foi negociada no âmbito do governo e que conseguimos lançar 30 de junho. Né, Patrícia? Porque quanta lei que foi alterada nesse processo aí, quanta facilitação já se tem hoje em diferencial de 10 anos atrás. E, Jaqueline, a participação da sociedade civil é algo orientador em todo esse processo, né? Queria saber com você qual é a perspectiva que você sente a partir daqui, né? Uma vez que o Pronara finalmente saiu do papel, né? Vamos ver se saiu do papel, se vai realmente conseguir ser colocado em prática, né? Muito bem, Yasmin, é isso, a gente está, enquanto sociedade, né, esse histórico trazido pela Patrícia e pelo Luiz Cláudio, da luta, da pauta agrotóxico, né, o Pronara, ele é uma bandeira histórica
que unifica e que articula o conjunto dessas entidades e associações e movimentos da agroecologia, né, em construir políticas públicas para reduzir agrotóxicos e para avançar com a agroecologia, que é o caminho, que é o central, né? E a expectativa, obviamente, é muito grande. A gente recebe a notícia do decreto, né, participa desse processo de lançamento aí do Pronara, mas entendendo também a dificuldade e os desafios que a gente vai encontrar pela frente, né? Então, assim como foi todo esse processo de chegar até esse decreto, um processo de muita luta, muita mobilização, muita pressão popular, né, muita pressão das organizações e instituições sérias e comprometidas nesse processo, implementar o Pronara não vai ser diferente, né? Então, acho que o Pronara nosso, daí falo Pronara nosso porque é esse contexto de construção, o nosso programa, com os nossos desafios, as ações, as 176 ações que a gente apresenta ali, né, de iniciativas para o governo federal, ele vai demandar muita atenção da sociedade mais ainda, assim, né, muita mobilização e muito trabalho para que a gente consiga, de fato, implementar. Então, a nossa expectativa é essa responsabilidade institucional, assim, né, essa responsabilidade com esse decreto para que a gente, de fato, consiga garantir a participação de quem está fazendo a resistência na agroecologia, dos territórios mais diretamente afetados, né, essa representatividade que vai dar tom e vai dar, de fato, concretude para a gente chegar lá no nosso objetivo, que é reduzir a nossa dependência aos agrotóxicos na agricultura brasileira, né? Na agricultura familiar, na agricultura camponesa, indígena, enfim. Então, acho que esses canais que a gente está propondo de diálogo e de presença da sociedade organizada precisa ser fortalecido e precisa ser garantido aí para que a gente consiga, né, de fato, implementar esse programa. Então, há muita expectativa e muita atenção, né? O conjunto dos movimentos vem desde o dia 30 aí, nesse cotidiano, né? E agora? O que fazemos hoje? Qual vai ser o passo? O que queremos? O que queremos responder? Precisamos responder os anseios da sociedade, que a situação de lá para cá, de todo esse contexto histórico de luta que aponta aí, né, Luiz Cláudio e Patrícia, as coisas só pioraram, né, em relação aos agrotóxicos. A gente só tem a se lamentar e a lutar para tentar reverter, porque a situação realmente é muito grave. E esse tensionamento é fundamental, porque senão a situação já estaria até muito pior, né? Então, muito importante essa participação de muitas entidades e sociedade civil para avançar com o Pronara. Quem vê aprovar tantos retrocessos na legislação brasileira sobre o consumo de agrotóxicos pode desconhecer todo um processo de resistência popular e política de luta pelo direito ao alimento seguro. País campeão em consumo de agrotóxicos, a luta contra essas substâncias não é recente. Desde a chegada da chamada Revolução Verde na década de 60, profissionais da saúde e pesquisadores vêm denunciando os impactos dos agroquímicos sobre a terra e os corpos. E nesse contexto surgem os movimentos de resistência. A gente precisava ter uma outra agricultura que não fosse dependente desse pacote químico que estava sendo trazido pela chamada agricultura moderna da Revolução Verde. E desse movimento da agricultura alternativa dos anos 80, a gente gera aí o movimento agroecológico e o movimento orgânico brasileiro. Inicialmente, entre as prioridades da luta estava a mudança na nomenclatura dessas substâncias. Nós temos um grande desafio no campo da saúde, que é esclarecer, né, o agrotóxico como veneno e não como remédio. A ideia era forçar que a gente mudasse o nome de defensivos agrícolas para agrotóxicos, para chamar a atenção que estava se lidando com uma substância tóxica, uma substância perigosa, e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de maior controle. E uma das reivindicações era a criação do receituário agronômico. Era que todo agrotóxico só poderia ir para o campo para ser usado se tivesse uma prescrição por um profissional, e não mais da maneira como era comercializado antes, que qualquer loja eram os balconistas que indicavam os produtos para as pessoas, para os agricultores. Em 1982, o Rio Grande do Sul aprovou a primeira legislação estadual sobre agrotóxicos e poucos anos depois foi instituída a Lei Federal, que regulamentou o uso e a fiscalização dessas substâncias no país. De lá para cá, as tensões com o agronegócio se fizeram presentes e a tentativa de desregulamentar e a nossa luta para
melhorar a legislação e tentar diminuir o uso de agrotóxicos, e começou a também ficar mais forte. Rogério Dias conta que, nesse período, os movimentos também defendiam a introdução do conhecimento da produção orgânica nos meios acadêmicos. A gente precisava que quem estava entrando numa universidade, estivesse entrando num colégio técnico, num instituto federal, ele tivesse a possibilidade de conhecer as tecnologias preconizadas pela agroecologia. Faltava tecnologia, faltava conhecimento. Se você fosse nas lojas agropecuárias, você só encontrava os insumos da agricultura chamada moderna, da agricultura química. Você não encontrava insumos para a produção orgânica. Uma mobilização para mostrar que é possível produzir sem veneno e que o uso de agrotóxicos compromete a saúde da população. Desde efeitos a nível genético, a nível da gestação, como também do desenvolvimento da criança, né? Então, o que mostra também uma relação com o trabalho e com a questão ambiental. Foram mais de 5 décadas de luta, marcadas pela expansão do agronegócio e pela comercialização de substâncias já proibidas em diversos países. Até que em 2012 é instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E com ela surge a necessidade de um plano que tivesse um programa de redução de agrotóxicos. O Pronara, engavetado desde 2014, foi recém-publicado. O que se discute agora é a implementação do programa, a partir de medidas que vão além dos processos de registro do que é ou não permitido. Nós temos que avançar muito na questão da formação, da educação, nós temos que avançar na pesquisa e inovação, nós temos que avançar na questão dos produtos alternativos, nós temos que avançar nos canais de comunicação com a sociedade. O Pronara abre uma possibilidade de nós pensarmos tecnologias para nos livrarmos dos agrotóxicos, no sentido de manter a produção, e a gente tem aí um acúmulo de conhecimentos na agroecologia para poder incentivar. Só que, assim como os agrotóxicos receberam suporte financeiro na década de 60, para fazer o Pronara, a gente também terá que ter suporte financeiro para a agricultura limpa dos agrotóxicos, ou reduzida. Essa reportagem traz várias questões para a gente discutir. Eu vou pedir para o meu diretor fechar o ponto, porque senão a apresentadora não consegue nem pensar e formular uma pergunta. Luiz, uma das questões que eu acho importante a gente trazer é o que mudou com o pacote do veneno, com a aprovação dessa nova lei de agrotóxicos, e com que mais o Pronara tem que lidar a partir dessa nova legislação, né? No meu entender, a questão central que foi modificada com essa nova lei, que é de dezembro de 2023, né, e substituiu uma lei de 89, que era uma legislação avançada, inclusive foi copiada pela União Europeia em alguns aspectos, mas o que foi central foi retirar o poder decisório dos órgãos da área de saúde e de meio ambiente. Eles tinham um poder semelhante ao da agricultura para decidir se um produto ia ao mercado ou não. Isso caiu. Hoje, né, se a agricultura entender, mesmo com a participação de apoio da agência reguladora, né, que é a Anvisa, e do IBAMA, eles entenderem que o produto é necessário no mercado, o produto vai ao mercado. Esse é um aspecto muito importante e que a regulamentação, ainda não sabemos como ela vai tratar essa questão. Deve estar havendo uma série de dificuldades, porque o órgão perde o interesse, né? Só para ressaltar para quem está em casa assistindo a gente, Luiz já foi membro da Anvisa, né? Já trabalhou na Anvisa por muito tempo. Gerente geral de toxicologia da Anvisa. E sabe bem como é que essa passagem por essa análise da Anvisa e o quão importante ela é. Muito né? importante. A gente chegou a tirar mais de 20 ingredientes ativos perigosos do mercado. Retiramos praticamente todos os organoclorados, são substâncias persistentes no organismo humano, fica no leite materno e em vários outros meios, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho importante, que de lá para cá tem sido paralisado. E também a nossa lei, ela previa uma coisa bastante importante. Quando a substância causava câncer, ela era impeditiva de registro. Então, uma substância nova que mostrava esse efeito nos estudos experimentais com cobaias, se esse efeito fosse demonstrado, a gente poderia não autorizar a entrada no mercado. Isso caiu por uma nova metodologia que é de avaliação de risco e que ela na realidade, comporta um monte de
facilidades para autorização de um produto. Inclusive, a União Europeia, como eu falei, em 2011, copiou esse aspecto da nossa lei. Tem um risco aceitável agora, gente, que me parece... Exato, é na probabilidade, né? É um caso de câncer para 10 mil pessoas, Tudo bem, uma vidinha só não tem problema, né? Exato. Jaqueline, queria que você trouxesse um pouquinho sobre como o Pronara vai tentar mitigar essas novas aprovações do pacote do veneno. O pacote do veneno foi aprovado, essa nova lei dos agrotóxicos foi aprovada no final de 2023, né? E de lá para cá ainda outras leis foram também aprovadas, fortalecendo essas possibilidades previstas no pacote do veneno. Mas aí vem o Pronara agora em junho e o que ele traz para mitigar esses efeitos dessa aprovação dessa nova legislação? Então, o programa que nós apresentamos, né, que a gente propõe, que tem essa década de construção e acúmulo e que agora, muito recentemente, passa por esse processo de revisão aí junto às entidades, né, nessa subcomissão que a Patrícia citava, a subcomissão do Pronara, a gente fez um exercício de também tentar trazer, porque foi logo depois dessa aprovação do pacote do veneno, né, que acho importante, inclusive, a gente colocar que a gente segue enfrentando aí no judiciário a lei, né, do pacote do veneno, a nova lei de agrotóxicos, entendendo a inconstitucionalidade dela, né, justamente por esses elementos que o Luiz Cláudio aponta e que são centrais, assim, né, então, e inconstitucionais. Então, há uma ação de inconstitucionalidade em andamento e a gente acredita muito aí num futuro breve aí de que a gente consiga reverter algumas questões que são centrais aí para a vida, né, humana e para a nossa biodiversidade. Mas o Pronara, a gente desenhou ele, né, numa estrutura a partir de 6 eixos de trabalho e dentro desses eixos que a gente foi apontando, inclusive, né, o executivo e construindo junto com os órgãos dentro do executivo que estão mais diretamente ligados à dimensão que a gente está propondo, que são muito para além do que saiu no decreto, né? Acho que isso também é importante a gente colocar. O decreto do Pronara, agora recentemente, ele restringe a responsabilidade de um programa como esse a 4 ministérios específicos ali, né? Na nossa compreensão desde o início, isso é muito para além, né? A gente precisa de uma participação de uma equipe, né, de governo muito maior, né, povos indígenas, mulheres, enfim, desenvolvimento social e todo um contexto ampliado de participação do executivo para que, de fato, isso possa conseguir avançar, né, e ter medidas aí para a gente conseguir construir. E dentro desses eixos, o primeiro deles é justamente esse que dialoga, né, com a pauta da fiscalização, do registro, das avaliações, de todo esse contexto, né? Então, acho que se a gente consegue estruturar uma equipe, né, coerente e responsável a partir dessas propostas, a gente consegue começar a debater com mais concretude o quanto impacta a nova lei de agrotóxicos, inclusive nas proposições para a redução de agrotóxicos, para a relação com os banimentos dos banidos, né, e toda essa dimensão da fiscalização que a gente precisa ampliar no nosso país. Patrícia, é super importante a gente ressaltar, para quem não é operador, os operadores do direito sabem disso, né? Que as leis, elas vão medindo forças, né? Tem hierarquia de lei, então, como a Jaqueline trouxe, tem questões que são inconstitucionais, o que não faz com que a lei não seja aprovada. E aí, em 1982, o Rio Grande do Sul aprovou a primeira legislação regional local, né, impeditiva ou delimitante ali do consumo de agrotóxicos. Isso gerou uma polêmica grande, né? Tem sempre um dizendo que não pode, porque é a legislação nacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, em que medida as prefeituras e estados estão trabalhando também localmente, porque isso não é só uma luta do governo federal, né? Isso precisa ser uma luta em todas as dimensões de governo, né? Muito bem, Yasmine. Assim, eu acho que trazendo, né, e conectando um pouco com o que Luiz Cláudio e Jaqueline trouxeram, né, então a gente está nesse momento agora para implementar a estrutura de governança do Pronara, que vai ser um comitê gestor, né? Então, como a Jaqueline trouxe, 6 ministérios assinaram, que são ministérios que estão diretamente relacionados com a pauta. Mas a gente hoje, o comitê gestor, ele vai ser mais ampliado, né? Pensando ministérios que tocam em coisas que o Rogério trouxe ali, da ciência e da tecnologia, né? A questão tributária. Então, a gente está consultando, nesse momento, outros ministérios e os órgãos, né? Como a própria Fiocruz, a Embrapa, né? A Anvisa, o IBAMA, que tem
né, tanto papel, né, dentro de atribuições diretas de registro, análise, tudo, quanto de produção de conhecimento. Então, a gente está, nesse momento, estruturando esse comitê gestor, que é quem vai fazer a governança, mas também vai, né, coordenar toda a implementação do Pronara. E dentro desse trabalho que a gente está fazendo, a gente entende que a gente não vai fazer nada se a gente não articular com os outros entes federados, que são os estados e os municípios. Então, a ideia é que a gente crie tipo, uma espécie de grupo de assessoramento, né, um comitê de assessoramento ao comitê gestor, que também tenha representações dos estados e dos municípios, por meio aí da vertente tanto da agricultura, meio ambiente, quanto da saúde, porque já existem sistemas estruturados e que a gente possa não só influenciar em ações de vigilância, controle, mas também em legislações, né? Porque as legislações estaduais e municipais também contribuem muito para que a gente tenha a implementação de fato do programa, né? Não é só uma lei, né, ou um decreto do presidente. E aí a gente sabe, né, que os estados e municípios têm que atender à lei federal, mas eles também podem ter a sua autonomia e sua estratégia para fazer esse trabalho. Então, a gente está fazendo essa previsão dessa articulação com os diferentes entes federais. Luiz. Não, eu acredito que esse papel integrador e intersetorial do Pronara vai reduzir bastante o impacto daquilo que aconteceu na lei. E esse processo todo que está acontecendo, inclusive da discussão da inconstitucionalidade, pode ser mitigado, né? Ou a gente pode reverter essa situação. O Pronara, então, acho que é um passo bastante importante no âmbito do governo federal e da participação das várias instituições para garantir um processo que olhe para essa situação dos agrotóxicos no Brasil com a seriedade que ela tem que ser olhada, né? Então, eu queria só fazer esse adendo aqui à fala da Jaqueline. Com essa informação relevante e boa, que acalma um pouquinho o meu coração, eu vou chamar o intervalo rapidinho e no próximo bloco, chuva de veneno, quando a pulverização aérea atravessa a vida de pessoas e comunidades. A gente já volta, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Pronara, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Comigo no estúdio para essa conversa, Patrícia Tavares, secretária executiva da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E também comigo aqui no estúdio, Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador e representante da Fiocruz no Pronara. E participando dessa conversa remotamente, Jaqueline Pivato, secretária executiva da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. E se você quiser ainda participar, manda suas perguntas e comentários para a gente aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, ainda dá tempo. O que acontece quando o veneno vem do céu? Você vai ter uma ideia conhecendo a história da Márcia Xavier. Márcia Xavier mora na zona rural do município de Limoeiro do Norte, Ceará, e desde a infância luta com os efeitos dos agrotóxicos na saúde. Tudo iniciou quando eu ainda criança, tinha uns 9, 10 anos, e teve uma intoxicação de pele, né? Lá uma intoxicação em massa, como também mortandade de animais domésticos, galinha, gato, cachorro. E o meu pai começou a investigar, porque me levava para médico, me levava para hospitais e nunca se descobria a causa. Até que uma médica disse para eles, vamos passar a banhar ela com água mineral? A água que abastecia a comunidade estava contaminada com agrotóxicos. Só que a história não parou por aí. Em 2012, foi mãe e teve a filha diagnosticada com puberdade precoce. A médica chegou para mim e disse assim, o que a gente prega de mais saudável, que é o leite materno, hoje eu lhe garanto que não é mais, porque a sua filha recebeu essa substância através do seu leite. Márcia é filha de Zé Maria do Tomé, camponês assassinado em 2010 porque lutava contra o uso de agrotóxicos no Ceará. Foi o episódio da filha, ainda pequena, que o introduziu nesse movimento. Hoje, a lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará leva o seu nome. Só que a filha explica que a medida não é suficiente para conter os efeitos. A lei, ela diz que o drone ele pode pulverizar até 30 metros, ele tem 30 metros da residência. Mas o nosso vento, ele chega. Essa deriva, ela chega até o meu quintal, chega até a minha casa. Nós temos relatos aí de crianças na escola, o drone passou pulverizando. É uma crise
mundial. Eu costumo dizer o quê? Que as frutas que chegam até as mesas das famílias, né? As frutas que estão no supermercado, elas são banhadas com sangue e com veneno. Adelan Alcântara é engenheiro agrônomo, mora em Aguador do Norte, município do Espírito Santo. Militante do movimento de pequenos agricultores, defende o uso de bioinsumos para frear os danos causados por agrotóxicos. Eu sempre digo nas algumas oficinas que a gente faz, de como que a gente está cuidando desse sagrado, né? A terra é sagrada, a saúde é sagrada, a família é sagrada. Como que a gente está cuidando disso, né? E a gente percebe várias pessoas já vêm procurar a gente como orientação, né? Rapaz, você podia ir lá fazer uma palestra lá na comunidade, porque a gente está precisando de ouvir isso, algumas outras pessoas também precisam de ouvir isso, porque a gente não estamos tendo alternativa, a gente está nesse modelo porque a gente não tem alternativa. Atualmente, através do programa Arroz da Gente, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Adelan está contribuindo com a disseminação de conhecimento sobre o uso de bioinsumos na agricultura, uma forma de preservar a saúde humana e do solo. O bioinsumos ele vem como uma ferramenta de meio. A partir do momento que a gente conseguir estabelecer um certo equilíbrio, o solo ele tem uma capacidade de resiliência muito grande. Então, a gente conseguindo estabelecer esse equilíbrio, o bioinsumos ele vai ser uma ferramenta que, com o tempo, ela vai ser menos usada. Hoje, ela é muito necessária, né? A gente está com os nossos solos aí exauridos e desequilibrados, né? Eu perguntei sobre a utilização de bioinsumos em larga escala. Hoje, a gente já atua, né, com um grupo de agricultores, em sua maioria cooperados da nossa cooperativa, um grupo de agricultores aí umas 80 famílias. Então, se a gente faz essa somatória do número de pessoas que estão utilizando, com certeza dá aí uma área aí, vou dar um chute aqui de 100 hectares, 200 hectares. E está comprovado, né, cientificamente, né, que do resultado e de que sim, de fato, a gente pode utilizar numa área maior. Então, a gente está tendo um retorno econômico, porque a gente está conseguindo controlar as doenças, né, os insetos indesejáveis que estão em desequilíbrio, nutrindo bem a planta e tendo uma boa produtividade. A minha vida é sagrada, a vida da minha família, né, o meu solo é sagrado. Então, a agroecologia, os bioinsumos, ele vem para ajudar a gente a cuidar daquilo que é sagrado. Gente, me choca bastante o relato da Márcia Xavier, né? Inclusive, quando ela diz, vamos banhar esse bebê em água mineral. Como se fosse muito fácil, né, Jaqueline? Vamos comprar água mineral diariamente para tomar banho, né? E aí, Luiz, eu acho importante você vinha trazendo aqui, durante o intervalo, a gente conversando, você tocou nisso, já era um desejo meu trazer para vocês. Esse momento que a gente está vivendo, né, de tarifaços, de economia mundial totalmente atrelada, em que a soberania alimentar é um salvaguardo, precisa ser colocado em primeiro lugar. E o que a gente vê hoje no Brasil é um poderio de empresas transnacionais na produção de agrotóxicos que muitas vezes eu diria que todas as vezes são desnecessárias, porque tem opções para serem usadas, né, que a gente pode trazer aqui também, e que acabam tendo um poder político de mobilização dentro do país, de tal forma que a gente vê aprovar leis com absurdos como os que a gente estava citando aqui no final do bloco. Queria te ouvir com relação a isso, assim, como é que desata esse nó, né? E a gente está vendo os riscos que o Brasil está correndo nesse momento com um embate com a nossa soberania nacional, né? A soberania vai ser garantida na hora que a gente disser o que tem que produzir e da forma como tem que produzir, né? O que acontece hoje é que nessa distribuição da produção no mundo, né, sobrou para a gente a produção primária, as commodities, né? E não só as commodities, sobraram os piores venenos. Por quê? A União Europeia ela deixou de utilizar, por exemplo, 50% dos agrotóxicos são utilizados no Brasil. E na sua grande maioria, por razões de saúde e meio ambiente. Quando usa numa quantidade muito inferior à que a gente usa aqui também, né? Além dos mecanismos de fiscalização, controle, que são muito mais respeitados, né, do que no Brasil. Porque aqui a nossa fiscalização é bastante falha, a gente não acompanha esse trabalhador, o setor saúde não registra os casos de intoxicação. Então, um problema importante da gente dizer é que, por exemplo, a União Europeia
a gente tem essa simetria com a Europa, por exemplo, e até com outros países fora do bloco europeu, né? E que precisam ser enfrentados. Nesse momento tem uma pesquisadora, que é a Larissa Bombatti, que inclusive saiu do Brasil porque estava sendo perseguida, né? Que ela fala inclusive desse novo momento colonial, né? Que a gente está vivendo, que eles mandam para cá né? colonialismo químico, porque eles mandam para cá o que eles não querem usar lá. E eles produzem muitas commodities, eles produzem uma diversidade enorme de alimentos sem usar esses venenos. E a pulverização aérea é um exemplo ótimo de como é que se faz para expulsar uma população de um determinado território, né? Eu tenho chamado isso aí de guerra química, né? Na realidade, o que está acontecendo no Brasil, você vai de ponta a ponta, você tem queixas de todos, principalmente pequenos agricultores familiares, que estão recebendo banhos de veneno. É aquela história. Hoje a gente associa. Drone, quando surgiu, era uma coisa interessante. Hoje a gente está associando às guerras, né? Mas tanto para bombardear populações como para bombardear com veneno, né? Então é importante que a gente tenha uma legislação. Inclusive o Fórum Nacional ele tem se manifestado contrário a qualquer forma de pulverização aérea. Inclusive essa de drones que não está nem regulamentada. O pai dela deu nome à lei, no Ceará é a primeira lei que tem contra a pulverização aérea, né? Então, assim, super importante e precisa ser com certeza aprimorada, como ela diz ali, né? Porque as limitações também de pulverização terrestre ainda não são suficientes para garantias, né? Mas só informaçãozinha rápida. Apesar da gente ter conseguido essa conquista lá no estado do Ceará, e que mostrou, inclusive, que não fez falta durante 5 anos, né? Em que esteve proibido, o que aconteceu foi que o governo do Ceará liberou, o governo, né, e a Assembleia Legislativa, né, liberou o uso de drones, que não mudou muita coisa. Tá? Olha, eu não tinha esse conhecimento. O uso de drone está autorizado Mas continua sendo pulverização aérea. Então, drone é pulverização aérea. A pulverização aérea que estava proibida inicialmente era por aviões. Olha só, sempre um jeitinho ali, trazer, né? Que a gente está agora brigando contra os dois, né? Essa é uma luta aí, eu acho que a Jaqueline vai trazer. A gente... eu queria te ouvir, Jaqueline, sobre tudo isso, né? Várias questões foram colocadas aqui que acabam impactando demasiadamente as populações locais, né? E acho que esse olhar no agrotóxico como essa guerra química que a gente enfrenta nos territórios, né, em especial nos povos originários, comunidades indígenas, territórios quilombolas, isso precisa ser encarado de forma mais incisiva e mais séria, né? Porque são vidas que estão sendo ceifadas. A gente teve recentemente também, né, casos de aborto, casos de suicídio, casos de pessoas que morreram por conta de já possuírem algum nível de enfermidade e agravar a partir de um contato, né, com um agrotóxico. Enfim, há diversas situações que eu acho que essa dimensão da pauta da pulverização aérea, inclusive conectando aí com o nosso cenário do Pronara, né, a gente precisa avançar para essa proibição, né? É inconcebível que uma sociedade aceite se jogar veneno que mata vidas, que contamina, que causa diversos tipos de situações muito graves, né, na vida humana, que a gente já tem cientificamente comprovado no nosso país, com estudos, e que a gente ainda olhe para isso com naturalidade. Assim, né? Então, foi um retrocesso muito grande essa entrada dos drones no Ceará. O Ceará é um estado que, para nós, mostrou bastante forte o quanto a gente só avança nessa pauta com mobilização. Então, a morte de Zé Maria do Tomé, né, foi por enfrentar essa pauta com muita presença ali. Então ele foi assassinado por conta disso. É uma luta que ainda não se termina, né? Tem um julgamento de Zé Maria, tudo isso, e a gente leva esse baque aí de ter essa entrada dos drones. Os drones são tão mais graves quanto os aviões. A gente, inclusive, nem tem tanto estudo aprofundado ainda, né, sobre os reais impactos, mas eles chegam em poucos metros das pessoas. Eles passam, a gente tem vídeos e imagens e relatos dos drones passando na varanda da casa das pessoas, quase, né? Então, é isso, é mais grave ainda, e eu acho que a gente precisa avançar com esse contexto de entender que pulverização aérea, tudo que voa e joga veneno, não pode ser permitido nesse país, assim, né? E a gente conseguir construir legislações mais protetivas. E acho que, implementando o Pronara, a gente também consegue avançar com essa comoção social, elevar o nível de consciência das pessoas para começar a compreender
que é necessário, sim, se mobilizar, né, construir políticas públicas municipais e construir espaços, comitês que se possam debater mais diretamente a realidade, né, dos casos de câncer, dos casos de contaminação das águas, dos diversos casos que afetam a saúde coletiva das populações, com a presença do agrotóxico, porque ele está por toda parte e ele está cada vez mais presente aí nesses conflitos que vêm se apontando aí, né, cada vez mais presente na vida de todo mundo. E não é mais um problema só da roça, Yasmin, acho que é importante a gente conversar, né? Agrotóxico não é um problema da roça só. Exatamente. Ele é um problema do conjunto da sociedade brasileira. A gente tem veneno na nossa água que sai das torneiras, sabe? A gente tem veneno nos nossos produtos cosméticos, a gente tem agrotóxicos nos agroindustrializados, enfim, nós estamos contaminado, uma sociedade toda contaminada que precisa tomar passos sérios aí para, de fato, começar a reverter essa situação. É importante, né, Patrícia, a gente relembrar aqui, a gente fez um programa recentemente sobre os ultraprocessados, que o agronegócio também é muito incentivado para a produção de ultraprocessados, que biscoito de maisena, por exemplo, já está lá cheio de agrotóxico, né? E aí é um modelo econômico, né, em que assim, se o agronegócio não produzir monocultura, vai acabar a economia do país. Mas qual é a opção? Acabar com o planeta, né? Aparentemente, a gente não necessitaria disso, né? Eu acho que também, né, eu acho que tem uma das coisas que a gente tem discutido muito, né, e discutimos ano passado e hoje pensar como a gente implementar essa, né, não sei se a gente poderia chamar de conscientização, mas é levar o conhecimento da população isso, né? Então, assim, o Delan, né, trouxe ali a questão dos bioinsumos, o Rogério Dias a questão dos orgânicos, e a gente precisa ter um selo de orgânico, mas a gente... Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível, primeira pergunta, é possível com bioinsumos manter uma produção voltada para commodities? Essa é uma questão. Nos interessa manter essa posição voltada para commodity ou a gente precisa realmente repensar, porque monocultura tem como ser sustentável? Então, são duas perguntas desafiadoras, 3 para você. Não, eu acho que só queria trazer uma coisa assim antes, né? Porque assim como a gente tem hoje nas embalagens dos alimentos, que é alto em gordura, que tem transgênico e tudo, se a gente conhecesse o que tem de agrotóxico ou de resíduo, né? Eu acho que as pessoas, né, o que é comer saudável? É só comer uma diversidade de frutas? Sim, né, frutas, verduras, legumes, mas o que isso significa em termos de resíduo, né? Aí aquela coisa, tem um limite aceitável, não tem? Então são questões assim que às vezes a população, principalmente das cidades, não tem esse conhecimento, como a Jaqueline trouxe, né? Então eu acho que entender o contexto da produção, mas entender que o agrotóxico ultrapassa diversas barreiras. A gente tem agrotóxico no ar, tem uns estudos aqui da UFRJ que mostram isso. Isso é uma coisa, né? Então, como que a gente demonstra, né, explicita isso, assim, para a população. Em relação aos bioinsumos, eu acho que é um pouco a linha que o Delan trouxe, né? O bioinsumo, ele é um insumo, né? Então, quando a gente pensa uma produção de base mais ecológica, a gente vai falar de uma agricultura de processos, né? Então, a gente vai falar de solo vivo, um solo que vai dinamizar ali, né, o ciclo de reciclagem dos nutrientes para, né, garantir a nutrição, por exemplo, das plantas, que a gente vai fazer consórcios ou vai fazer mecanismos para que a gente não tenha tantos insetos indesejáveis ou que isso não cause um desequilíbrio que leva, né, a uma perda produtiva. Então, eu acho que fazer esse tipo de agricultura, a gente está falando de uma agricultura, né, que ela precisa estar baseada em processos que, em si, né, dizem de diversidade. Diversidade acima do solo e no solo. Né? E diversidade de gente também, né? Quando ele foi dar o exemplo para a gente da larga escala que eles trabalham, ele falou em 80 famílias, né? Então, se eu estou falando em 80 famílias ocupando 100 hectares, eu estou falando de um campo povoado e que está tratando, né, fazendo uma transição, que a gente chama transição agroecológica, a partir dos bioinsumos. Ele falou, a meta é não usar mais.
Então, acho que esse é um pouco o caminho, né? E ainda quando a gente discutia o Pronara, tem 2 objetivos do Pronara: o incentivo aos bioinsumos, mas entender também os bioinsumos também como processo, né, técnico de você trabalhar a produção de alimentos, né? Então, não é só o insumo que eu vou engarrafar e ou pulverizar ou aplicar no solo, enfim. Então, eu acho que é um pouco esse o caminho. E aí a gente falar de produção de alimentos, né? Então, por isso que é importante falar em agricultura de base agroecológica, em reforma agrária e produção de alimentos saudáveis para a soberania, para atingir uma soberania alimentar. Porque commodity não é comida, ela vai para o exterior e ela é vendida em dólar e a gente não ganha em dólar, né? É importante ressaltar isso. Luiz? Só lembrando em cima da fala da Patrícia, né, e que você lembrou que eu tive na Anvisa, nós temos muito espaço para melhorar, né? Se você pegar lá das 500 monografias da Anvisa, muitas delas são produtos microbiológicos, inseticidas, insetos que combatem os outros insetos. Então, existe um espaço grande para melhora. Mas, no entanto, você tem do outro lado a indústria de agrotóxicos que quer empurrar os venenos perigosos. Como eu falei, venenos até proibidos em outros países. É isso que a gente espera do Pronara, que ele enfrente essa situação. Você pode garantir a produção de commodities usando muito menos venenos agressivos à saúde humana. Como, por exemplo, o glifosato. A OMS declarou o glifosato como provável carcinogênico para humanos. Ele é 40% do mercado brasileiro. Ele está no biscoito que você mencionou, que o IDEC testou. Está na papinha infantil. Isso é um absurdo. Isso tem que ter uma mobilização social grande, né? Infantil que já é ultraprocessada, né? Ultraprocessada, que já passou por várias etapas e o produto se preservou. Está na água. Exato. Em vários lugares do Brasil, porque ele é utilizado em larga escala no cultivo da soja. E, no entanto, vários países já estão no processo de redução. Como, por exemplo, a União Europeia não usa pulverização aérea, ela usa em situações extremas. E consegue ter uma produção imensa de tudo quanto é commodity. Então, essa questão é que é importante a gente trazer aqui, que essas melhorias podem ser incorporadas. Eu tenho a expectativa de que via Pronara, e numa discussão junto com os outros órgãos, a gente avance. Mas é interessante a gente pensar sobre esse momento político internacional que a gente está vivendo, né, Luiz? Porque se a gente está tendo um problema de soberania, de disputa de poder por conta do PIX, você imagina se a gente resolver produzir só com bioinsumo, o que essas transnacionais com poder enorme dentro do Brasil, como elas não vão chiar, né? E aí, Jaqueline, a gente está caminhando para o final... Ser uma oportunidade. É uma oportunidade, pode né? ser uma oportunidade. Tem que botar em discussão isso, porque, afinal de contas, qual é o preço que a gente vai pagar, né? É importante a gente falar que a gente aprovou no final do ano, né? Foi aprovada uma lei de agrotóxicos, mas também foi aprovada uma lei de bioinsumos, né? Isso. Então, como que entre uma e outra, né, com todas as questões que foram colocadas, a gente tem hoje um instrumento, que é o Pronara, que pode colaborar para a gente obter avanços, tanto para a redução quanto para a gente pensar, né, os bioinsumos como uma medida para a transição, né, inicialmente. Garantindo ao agricultor acesso às tecnologias que já existem. É importante para quem está ouvindo a gente, né? A disputa está na mesa, não é simplesmente aprovou o pacote do veneno com bola e tudo, não, né? Jaqueline, eu queria te ouvir, até porque o maior produto, me corrija se eu estiver errada, mas um dos maiores produtores de alimentos do Brasil é o MST, que sempre foi muito combatido pela mídia como um movimento terrorista, né? E o quanto que a gente está percebendo agora, principalmente depois da pandemia, a importância do agricultor, da pequena agricultura e dos movimentos sociais para a produção de alimento no Brasil, né? No período da pandemia e logo após ela, né, nesse período de tentativa de recuperação também da classe mais pobre do nosso país, né, porque é isso, a pandemia ela foi difícil para todo mundo, imagina para quem está lá na escala lá embaixo da pirâmide, né? Então, essa relação dos pequenos agricultores, dos camponeses, dos acampados, né, que a gente é isso, acho que essa pauta ela é uma pauta de, quando a gente vem falar de reduzir agrotóxicos, antes de tudo a gente precisa resolver o problema de terras no nosso país, assim, né? Redemocratizar e fazer de fato a reforma agrária, né? De fato demarcar e garantir a presença das comunidades dos povos originários nos seus territórios,
é o que de fato vai apontar elementos para a gente conseguir dar passos concretos para avançar nessa redução dessa dependência química e dessa presença química desses contaminantes no nosso território, né? E não só falando do agrotóxico, nós temos problemas com a mineração, nós temos problemas com vários outros índices de contaminantes que está colocando em risco a qualidade de vida das pessoas no geral, né? Do ambiente como um todo, mas do ser humano, isso tem se tornado cada vez mais presente. Assim. Então, acho que a presença do camponês, né, que vem, quando a gente pensa o Pronara, e daí, desculpe a franqueza, a gente não pensou o Pronara pensando em resolver os problemas da commodity, sabe? Isso aí é um outro debate. O Pronara é para nós. O Pronara é um programa pensado para a agricultura familiar, para tentar amenizar os conflitos e as contradições que a gente tem para esse processo de transição, né? Então, assim, achar que a gente vai resolver o problema do agrotóxico com bioinsumos também não é verdade, assim, né? É um processo de transição, é um processo de avançar, sim, com tecnologias que vai garantir para esse camponês, para esse agricultor que está lá dedicando seus conhecimentos e sua vida para a produção de comida com qualidade, possa continuar fazendo e existindo e garantindo acesso, que eu acho que também é uma questão bastante importante, assim, que políticas públicas têm muito a ver com isso, né? Como que a gente faz com que a conexão das políticas públicas do nosso país voltadas para a produção de alimentos estejam, de fato, conectadas com quem precisa comer uma comida saudável, com quem não tem, né, não consegue as nossas escolas ampliar a nossa capacidade de produzir comida para o sistema público do nosso país, comida de qualidade, né? Tem que ser lei isso. Escola pública, espaço público no nosso país só vai ter comida produzida pelo pequeno e comida agroecológica e saudável, sabe? A gente tem que começar a ter métodos para, de fato, impulsionar essa saída dessa situação grave que a gente se encontra. E também essa dimensão dos territórios. Hoje a gente tem territórios riquíssimos da agroecologia, assim, no sentido da biodiversidade, da qualidade da água, do ar, da relação humana entre quem está em cima dele, etc. Mas a vizinhança está toda perdida e contaminada, está completamente, né, circulada ali pelo agro, pelas commodities, pelo esse deserto verde contaminado que é o agronegócio do nosso país, né? E isso é inviável, você não consegue, de fato, garantir a existência. Então, a gente vai precisar avançar com políticas públicas e com processos mais restritivos aí para cuidado dessas populações, para proteção desses territórios, para maior incentivo, né, nessa produção de comida, né, e nesse direcionamento dessa comida saudável para onde ela precisa chegar e que a gente consiga com essa política pública inicial, aí, né, tendo o programa como inicial, incentivar o que a gente já tem também no conjunto dos estados, né, programas estaduais de redução de agrotóxicos, políticas estaduais, processos municipais, precisam estar conectados para que a gente consiga incentivar cada vez mais essa relação do produzir com qualidade, né, com uma vida digna e saudável no campo, assim, que a juventude se interesse em permanecer no campo, que a gente dê qualidade, tecnologia, enfim, né, uma vida próspera, saudável e com bastante qualidade para que as gerações possam permanecer no campo, né, e que a gente consiga avançar nesse indicativo. Patrícia. Então, um pouco nessa linha, assim, acreditamos no Pronara, vamos lutar por ele, seguimos aí bastante atentos, né, e há esse entendimento de que o Brasil precisa começar a dar passos mais concretos aí para tirar essa presença grande dos agrotóxicos das nossas vidas. Patrícia. E aproveitando um pouco que a Jaqueline traz, né, esse esforço que eu acho que ele é um esforço da luta popular, mas também de como que a gente promove, articula políticas públicas. Eu estava lembrando agora que a gente esqueceu de falar aqui hoje, que essa semana o Brasil, né, foi reconhecido que o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. Super importante. E a responsabilidade disso é, né, de como a gente faz a gestão, né? Então, acho que essa proposição desse pacote de políticas públicas que impulsionam, né, uma agricultura de base familiar, né, que produz de fato alimentos e que você depois conecta com políticas que vão garantir o acesso a esses alimentos, né? Eu acho que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos e outros, né, que estão num combo aí que a gente tem atuado, são políticas que, a partir da sua integração, são responsáveis por fazer, né, o Brasil sair do mapa da fome, que tiveram estagnadas no outro governo e que o presidente Lula, né, reforçou e trouxe de volta, né, o esforço da sua equipe
para impulsionar mais uma vez essas políticas e criar outras. Acho que o Pronara ele também vem ao encontro dessas políticas, né, que são responsáveis por tirar o Brasil do mapa da fome, mas que agora falar, nós queremos tirar do mapa da fome, né, reduzir a insegurança alimentar, mas com uma comida, né, que promova cada vez mais a saúde, né, e para isso que a Jaqueline traz, a proteção e o impulsionamento desses territórios é fundamental. Então, acho que o Pronara ele também tem essa coisa de ser intersetorial e de integrar diferentes políticas que já existem e que podem ser indutoras da redução de agrotóxicos. Né? Então, um exemplo que foi o que foi colocado ali do Arroz da Gente. Arroz da Gente é um programa incrível, porque ele vai propor você reestabelecer uma rede de territórios no Brasil que antes produziam arroz, para reduzir o quê? Dependência, para você pensar sistemas, né, mais adaptados a diferentes contextos, né, não só territoriais, mas dos ecossistemas. Então, né, o Sul produz muito arroz, a MST é exemplo disso, né, Jaqueline, maior produtor de arroz orgânico. Mas acima do Sudeste para cima, o que é que a gente tem de produção? Então, esse programa propõe isso. Então, é a partir, por exemplo, então o programa Arroz da Gente é produzir arroz com agrotóxico. Então, é a gente também, né, ter uma base tecnológica, que é o que está sendo proposto por esse programa, de uma base de produção que não utilize. Então, acho que a gente também olhar para o Pronara é olhar para o que a gente já tem de materialidade, como que o programa ele faz um esforço de articular essas políticas para que elas fortaleçam a produção de alimentos com a redução e sem agrotóxicos. E eu vou encerrar o programa com essa sua fala. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, mas eu acho que traz uma boa finalização e um exemplo de como Pronara pode fortalecer essa agricultura saudável, né? Assim, lógico que são muitos desafios aí pela frente, mas existe uma busca e um tensionamento aí para poder reverter alguns exageros, né? Todos os exageros. Quero agradecer muitíssimo, Patrícia, a sua presença com a gente aqui no estúdio. Luiz, Jaqueline, que prazer estar falando com vocês aqui hoje, tá bom? Muito obrigada. E obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet e lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. Não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.